Não, o Terê acabou de acabar com a minha infância. Então, mas aí havia... Eu tava crente disso, Dogão. Até olhando pro Dogão. Tava crente disso, de que sim, a história da Fonte dos Amores era um casal apaixonado que vivia um romance proibido pela família da mulher. Exato. E aí ali, até se eu não me engano, ali ela tinha se suicidado, algo do tipo, assim, ou era ali que eles se encontravam escondidos no meio da mata. Então isso é meio influência de Shakespeare, né? Romeu e Julieta, tal, mas de verdade, só isso. Seja bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui cada conversa é uma viagem. Aqui não existe preconceito. A gente traz histórias reais para quem busca mais liberdade, mais movimento e mais sentido na vida. Aqui não estamos para te dar as respostas prontas, mas sim para fazer as perguntas certas, ou às vezes não. Porque liberdade não se trata de destino, mas sim de movimento. E hoje estamos aqui no Palace Cassino de Poços de Caldas e vamos conversar com o Roberto Teresiano. Mas primeiro eu gostaria muito de agradecer ao pessoal do Duck Bill, que é um dos nossos patrocinadores. O Duck Bill daqui de Poços, como vocês podem ver, tem o seu mascote e tem várias coisas gostosas lá no estabelecimento também. E uma delas é o cafezinho que não pode faltar no Papo Nômade. Mas eu trouxe o cafezinho para mim, pro Terê. E Terê, o Dogão eu acho que ficou meio chateado, achou que eu não ia trazer para ele. Tem cafezinho para você também, Dogão. Pode vir buscar aqui o seu café. Eu hoje, vem buscar, mano, senão vai esfriar. Eu hoje vou comer um cookie. Você gosta de pão de queijo, Terê? Gosto. Então esse pão de queijo aqui, Terê, é pra você. Perfeito. Fica à vontade. O pessoal lá do Duck Bill é muito gente boa. Ô, Dogão, eu vou dividir o meu cookie com você. Lá ele. Não pegou bem esse, né, Dogão? Quer, Dogão? Que bom. Gente, eu trouxe o Terê aqui, né? Hoje o nosso bate-papo não tá numa cafeteria ou num restaurante, né? Que é o nosso propósito. Trouxe o Terê aqui no Palace e vocês também aqui no Palace Cassino, porque uma vez, né, um bom tempo atrás, eu fazendo a direção de fotografia de um outro projeto chamado No Pé do Café, que era sobre café, fizemos uma entrevista com o Terê aqui e ele começou a falar cada coisa desse espaço aqui, dos lustres, da arquitetura, as pessoas que vinham para cá, que eu fiquei encantado. E eu sou Poços Caldense há 35 anos e não sabia dessas histórias. Então, por isso eu convidei o Terê para contar um pouquinho mais dessas histórias pra gente. Mas Terê, primeiro, quem é Roberto Teresiano? Opa. Antes de falar essa pergunta difícil, né, Roberto Teresiano, eu fico muito feliz quando você, ao abrir o programa, se refere também à equipe técnica, porque ninguém faz televisão, podcast, rádio, qualquer coisa sozinho. A gente está aqui na frente da câmera, mas tem toda uma estrutura do outro lado trabalhando. Tem. E eu acho isso muito legal que a gente reconheça. A gente é da área, Terê. Exatamente. Eu passei aí vários anos atrás das câmeras e ainda assim continuo atrás das câmeras. E a intenção do podcast foi porque eu via que eu poderia agregar um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais de coisas que eu via de trás das câmeras. E essa questão de vir para frente das câmeras e esquecer quem está atrás das câmeras é muito errado. Exatamente. Seria muito errado da minha parte. Então, assim, eu faço muito gosto e eu sempre mostro, às vezes, os bastidores, às vezes nos stories, a gente inclui também algumas cenas do Dogão e tal, durante o episódio, mas no finalzinho, porque, assim, realmente ninguém faz nada sozinho. Nada na vida, não só rádio e televisão, né? Eu não me esqueço da primeira vez que eu fui na TV Tupi, eu era pouco mais que adolescente, e você chegava pensando que ia entrar numa Hollywood, né? E de repente tinha câmeras amarradas no teto, cinegrafista em cima de caixote. Não é diferente de Hollywood. Hoje, com a tecnologia, os equipamentos ficaram menores, mais fáceis de serem transportados. E mais acessível também, né? Para a gente entrar na área. Mas sempre tem do outro lado uma baguncinha que o telespectador ou que o web espectador
muitas vezes não tem ideia. Legal. Teresiano é um cidadão comum, nascido em Poços de Caldas há 70 anos, né? E acabei me envolvendo muito cedo com comunicação, porque eu venho de uma família ligada à eletrotécnica, acabei me ligando muito cedo ao cinema, ao teatro, depois às rádios, jornais impressos, televisão e hoje internet, mas nada mais que isso. Um cidadão comum que busca conhecer mais sobre a história da sua cidade, do seu estado, do seu país e devolver um pouco dessa história para as pessoas, porque uma comunidade que não cultua o seu passado morre. Alguém disse assim, os homens que não conheceram sua própria história morreram 2 vezes. E é isso que a gente não quer. Fora disso, gosto de tecnologia, gosto de tempos novos, de experiências novas. Não é apego ao passado, é responsabilidade, porque se nós temos uma cidade extraordinária ainda, como é hoje Poços de Caldas, é porque muita gente lá atrás lutou para que isso acontecesse e a gente não pode deixar de homenagear tais pessoas. Sim, você falou um negócio que não é apego ao passado. Eu penso que não é apego ao passado, mas sim valorizar e prestigiar o futuro, né? Porque não se constrói um futuro decente se não estudar o passado, né? Exatamente. Para poder, assim, não cometer os mesmos erros. Tem um livro bastante interessante chamado O Poder do Agora. Ele diz assim, o autor, que é Khitamer Klemmer, você não vive nem no passado nem no futuro, mas você vive o presente, mas o presente você pode planejar melhor o futuro, né? Então é isso que a gente tenta fazer. Bom, e Tere, você passou por rádio? Passei por rádio, por diversas emissoras, TVs, jornais impressos. Jornais impressos? Exatamente. Setor de comunicação? Eu acho que eu passei por todas as mídias possíveis. E cinema, né? Cinema. Historiador. Você é historiador ou você se considera mais um jornalista? Eu me considero, com relação à história, mais um pesquisador. Um pesquisador. Eu não sou um historiador formado, embora eu tenha esse rótulo e vou para as universidades, para as creches, conversar com criança e sou tratado às vezes como professor, às vezes como historiador, mas de verdade eu sou um pesquisador e me dedico a isso. Todo dia a gente descobre alguma coisa de Poços de Caldas. E, em especial, Poços de Caldas, eu falo, a cada palmo que você palmilhar, você tem um pouquinho de história. Que legal, Poços, assim, é muito rica, né, em questão de história. E em falar em história, Tere, estamos aqui no Palace, né? No Palace Cassino. Antes era chamado de Salão Vermelho, hoje em dia é o Salão Nobre. É que são vários salões, né? Tem o Salão Nobre, o azul que aqui é o Salão Nobre, do outro lado a boate do Palace Cassino, que também era chamado de Teatro de Bolso do Palace Cassino. Então, aqui atrás era uma boate. Era uma boate, teve um incêndio em 1946, depois do fechamento dos Jogos, e ela foi modificada pela maior arquiteta, o maior nome da arquitetura brasileira no mundo, Meire Vieira, que morreu na Suíça. Então ela redesenha aquele espaço, mudando um pouco onde era o Teatro de Bolso. Eu cheguei a fazer peça de teatro ali. Olha que... E modificou um pouco, e ela constrói em cima a boate, lançando um movimento novo da arquitetura, que é chamado de polivolume. Depois, mais recentemente, a partir de descobertas nossas de documentos, de fotos e tudo mais, foi possível não restaurar, mas fazer uma reforma, devolvendo 60% do que era o Teatro de Bolso. Ficou um espaço bonito, um espaço que vem sendo utilizado não muito ainda, né? Pelo cassino está na mão de particulares, mas é um espaço muito rico para Poços de Caldas. Que bacana. E aqui esse salão? Salão Vermelho. Aqui era o principal... Esses lustres, é tudo de cristal, de plástico? Sim, não. Aqui o Salão Nobre são os 7 lustres da Tchecoslováquia, com mais de 5.000 pingentes de cristal. Então eles vieram diretamente da Tchecoslováquia. Olha só. É um encanto de coisas e que dão um charme todo especial então é de para cristal o Palace Cassino. Cristal mesmo. Também passou por alguns restauros recentemente e é um espetáculo à parte, você parar e ficar contemplando tudo isso. As partes em amarelo, elas são tinta mesmo ou são de... Não, folhadas a ouro. Folhadas a ouro. É um papel uma lâmina muito fina. Igualzinho nas telas de pintura. Isso, uma lâmina muito fina que se aplicava
E nesses restauros eu pude acompanhar restauradores, pintores, trabalhando em andaimes de cabeça, deitados ali horizontalmente, pertinho, fazendo essas aplicações. Me chama a atenção, eu gosto de comentar, que o salão é tão esplêndido, né? E que teve rótulo de o Palácio Encantado da cidade. Os grandes carnavais, desfiles de fantasias isoladas, mas no tempo dos cassinos, a partir de 1031, aqui no Palácio Cassino, era o principal salão de jogos. A gente tem pouquíssimas imagens de atividades de jogos, roletas e tudo mais, porque os diretores de cassinos tentavam preservar a intimidade das pessoas que jogavam. Então são pouquíssimas fotos, mas era aqui o principal salão, mas também era um desfile. As mulheres da elite do Brasil vinham para Poços de Caldas e mesmo que não estivesse jogando, estavam andando pelos corredores com seus melhores vestidos, com as suas joias, e era realmente um evento que marcava. Falar que passou uma temporada em Poços de Caldas era como ir para Las Vegas, é como ir para os cassinos de Mar del Plata. E que época era essa? Olha, principalmente o período da Guerra de 45. Quando as pessoas não iam para o exterior, eles redescobriram Poços de Caldas como uma cidade de diversão. Mas não foi só por conta de diversão, né? Por conta do cassino. Aqui as águas também. As águas, mas as águas faziam parte desse tratamento de saúde, né? O tratamento médico, mas também diversões. Era um sonho do próprio Pedro Sanches, que é considerado o pai da estância, de que saúde não era só física. Tinha que ser uma saúde mental, uma saúde espiritual, e a própria diversão era a receita médica. As pessoas vinham para se tratar, mas também tinham que fazer uma reeducação, ir para os eventos culturais, ir para os eventos dos grandes bailes, ter com grandes artistas. Tudo isso era parte de um complemento para que as pessoas tivessem uma recuperação plena. Que legal. E o cassino era tão interessante que um bispo de Jundiaí, ao entrar aqui em 1931, perto da inauguração, quando ele entrou pelo salão e olhou essa arquitetura de Eduardo Pederneiras, os lustres, o esplendor do Palácio Encantado, ele levantou os braços e disse assim: meu Deus, não é possível. Muitas das nossas igrejas, dos nossos templos, não têm o esplendor de um palácio de jogos, de vício. E era isso. Ainda hoje, tantos anos depois, quem entra pelos três palácios, Palácio Hotel, Palácio Cassino e Termas Antônio Carlos, ficam impressionados com como era tratada essa cidade. Eram os melhores arquitetos, inclusive alguns estrangeiros trabalharam aqui na equipe de Eduardo Pederneiras. Tudo era tratado com muito cuidado. A partir dos anos 27, daí para frente, quando a cidade passa pela grande modernização produzida pelo governador de Minas, Antônio Carlos de Andrade, e devolve para a cidade esse espetáculo. Nós passamos, em 2, 3 anos, a viver o sonho de 1001 Noite. Todo o centro da cidade passando por essa transformação. Calçadas, ruas, a ampliação da geração de energia elétrica para dar estrutura para os cassinos. Ainda tivemos, depois do Palácio Cassino, o outro grande cassino, que foi o Cassino da Urca, filial do Cassino da Urca do Rio de Janeiro. Então, tudo isso faz de Poços de Caldas. Na Urca, então, foi um cassino? Foi um cassino. Chegou a ser um cassino. Filial dos cassinos da Urca, do Rio de Janeiro. Olha, isso eu não sabia também, não. Achei que tinha sido sempre um teatro. Não. E, inclusive, tem uma curiosidade. Uma turista, certo dia, me procurando, pergunta: por que chama Urca? Falei, bom, segundo os livros de história, havia uma embarcação portuguesa larga, com teatro, com diversões, e que chamava Urca, e passou a se chamar também esse cassino que tinha essa aparência. Como se fosse um catamarã hoje em dia. Exatamente. Passou a se chamar de Urca. Aí ela comenta: mas no Rio de Janeiro chamava-se Urca antes do cassino, bairro da Urca. Aí eu vou fazer uma pesquisa a respeito, acabei mandando esse material depois para o Rio de Janeiro, e ali onde hoje é a Urca, o Cassino da Urca, e onde foi filial de TV Tupi, por exemplo, foi um aterro feito por uma imobiliária
para se fazer um bairro chique. E esta imobiliária chamava-se Você fala essa imobiliária do lá Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso. Ela que tinha esse nome, Urbanizações Carioca. E as pessoas, para não falar Urbanização Carioca, adotaram Urca. Aí depois veio o teatro, veio a televisão, tudo Urca, bairro da Urca, e o nome ficou oficial, e é esse nome que vem para Poços de Caldas como filial da Urca. Eu até fiz já uma proposta, depois que o espaço passou a ser um espaço cultural, que ali a gente definisse Urca como unidade de recreação, cultura e arte. Muito bom. Mas não pegou. E hoje é um espaço cultural importante, onde passam milhares de pessoas durante os meses, com exposições, com peças de teatro, com grandes eventos. É um espaço importante para Poços de Caldas e que a gente até cobra maior cuidado das autoridades, porque foi construído a toque de caixa. Foi construído 138 dias apenas. Nossa! Tá? Inaugurado em 1942, mas então ele não tem uma estrutura de engenharia importante, sempre dá algum problema, ou no telhado, ou uma parede que trinca, mas enfim, é um espaço tombado pelo patrimônio histórico importante para Poços de Caldas, como é Palace Cassino e Termas Antônio Carlos. Esses problemas de infraestrutura é por conta da velocidade? Da velocidade. Era um período que se empregava menos a ferragem, menos o próprio concreto, o que já não aconteceu com o Palace Cassino. Mas aqui o Palace Cassino é porque o público que frequentava aqui e a forma da construção, né, o financiamento diz aqui é o quê? Foi tudo pelos barões? Do governo do Estado. Foi do governo do Estado? Governo do Estado. Achava que era pelos barões que tinham na cidade. Grande investimento do governo Antônio Carlos. E, além disso, contratou os melhores arquitetos, o grande engenheiro carioca Eduardo Pederneiras, que redesenhou. Mas o que levou ele a construir isso aqui? Porque a cidade... Era por conta das águas? Por causa das águas. A cidade era referência como águas, mas ela não se apresentava como tal. Era uma cidade tímida, de arquitetura ainda tímida, embora diferenciada de Minas Gerais. E era sonho do próprio Pedro Sanches, ao ir para o exterior, para as grandes instâncias da Europa, da Alemanha, da França, ver que, além do tratamento com as águas, se tinha também uma arquitetura respeitável e noites e diversão e tudo mais. Então Pedro Sanches cobrava isso. A morte dele em 1915 não interrompeu, porque o Dr. Mário Mourão, que o acompanhou até os últimos instantes de vida, deu sequência, indo à capital de Minas Gerais, conversar com o presidente, com o governador, que na verdade era chamado de presidente, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, e cobrando essa transformação. Então tudo aqui que era um espaço, um retângulo, com algumas poucas casas, a cidade começa aqui nessa região. Aqui onde começa aqui no centro. Começa aqui, nesse parque, eram as casas do Coronel Agostinho, hotel da empresa, havia construções aqui. No lugar do Palace Cassino em especial, era um campinho de futebol. Inclusive, esse período em que se comemora aniversário da Associação Atlética Caldense, a gente lembrando que neste local onde está o Palace Cassino, começou o futebol em Poços de Caldas em 1904, por um jogador negro chamado Paulino de Souza, que foi o primeiro jogador do Botafogo, o primeiro jogador negro do Botafogo, o primeiro campeão estadual negro. A federação nem queria filiá-lo e acabou convencendo, e ele foi grande destaque. Então ele jogava aqui nesse campinho. Tá? Olha, que legal. Então tem esses momentos especiais. Então, além do prédio, da arquitetura, que se conseguiu trazer grandes técnicos, especialmente da Suíça, e esse período de pré-Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, que não tinha trabalhos em outros lugares, a equipe do engenheiro carioca Eduardo Pederneiras era formada por grandes técnicos estrangeiros também. Então, eles redesenham os jardins, planejam fonte, urbanizam calçadas com pedras portuguesas, eles transformam realmente o centro da cidade. E a gente se lembra que, além da área verde recriada, além das fontes, além da própria arquitetura, aqui está o embrião da cidade, que as primeiras casas foram criadas nesse espaço que era chamado Largo Senador Godoy. Só depois vem o Palace Cassino e Termas Antônio Carlos. Ô Tere,
Pô, assim, eu já estou fascinado, já nesse início aí de conversa, a gente começou aqui, já tem uns 15 minutos de conversa, eu já estou assim fascinado com a história, tanto que eu já aprendi da cultura de Poços, né, nessa conversa. E me responde, você sabe por que Poços que foi escolhida e não Caldas, por exemplo? Porque tudo começa lá em Caldas, né? Por isso chama Poços de Caldas, porque aqui existiam vários poços termais, mas em Caldas mesmo, a gente também tem um balneário em Caldas. E lá, Caldas é a mãe de Poços, né? Mas por que Poços de Caldas foi escolhida por esses figurões aí da história e não Caldas? Geograficamente, a região de Poços de Caldas é muito mais ampla, com muito mais possibilidades do que Caldas. Mas as águas... Da parte geográfica. Mas as águas quentes que ocorrem aqui não ocorrem em Caldas. Ah, não é diferente? Não há uma nascente como nós temos na Praça Dom Pedro II. O balneário de lá é o que? É diferente? É um hotel, anexo ao balneário, mas a importância que se deu é porque no início de Poços de Caldas, que ainda pertencia a Caldas, vieram para cá engenheiros como Carlos Maivaldi, um arquiteto chamado João Batista Pancini, que tinham experiências do exterior, vendo o início da Revolução Industrial e o que estava acontecendo com as cidades antigas, tendo que desapropriar para ampliar avenidas e ruas e tudo mais. Eles falam, se não fizerem um traçado, a cidade vai crescer desordenada. E vão para o alto da serra e desenham todo o centro de Poços de Caldas, com ruas largas, com parques e jardins, completamente diferente das demais cidades de Minas, que era uma igreja no meio, tudo construído em volta. E aí vai chegar uma arquitetura diferente da arquitetura mineira e essa visão de que cresceria. Caldas em si, embora seja ainda dos maiores municípios do Brasil, ela não tinha essa possibilidade de se expandir como se expandiu Poços de Caldas. E aí, a partir de 1915 e final de 1915, 1916, nós somos desmembrados de Caldas e passa a ser uma cidade própria. O mesmo aconteceu com Ipuiuna, com Andradas. Todas essas cidades que circundam Caldas antes pertenciam a Caldas. O município ia até Aguaí. O município ia até Aguaí? Ia até Aguaí. Então lá era chamado de Estação de Caldas. E a chegada do trem de ferro em 1886, com o ramal da Mogiana, que chegou a Poços, marcou definitivamente a fase de desenvolvimento. Ah, tá, de desenvolvimento, não de separação. Se pensava de ter extensão indo para Botelhos, contornando a serra. Por que não estendeu, por exemplo, para Caldas? Exato. Então começaram a fazer, inclusive, a extensão da ferrovia, que ia passar por detrás da serra, chegando ali perto do ponto da cascata para contornar o morro, e iria continuar para Botelhos, Caldas e tudo mais. Mas alguns fazendeiros não permitiram que a estrada de ferro passasse. Não é possível. Achavam que era incômodo também, né? Incômodo? O que trouxe desenvolvimento para o local, para Poços também, que fez crescer muito, foi isso. Mas as pessoas mais antigas tinham algumas visões um pouco primitivas, um pouco tacanha. Então começou a se fazer, a gente tem até fotos da rodovia, da ferrovia, do lado de lá, que chegava a Poços, e na margem do rio já uma parte sendo construída, depois parou e não tivemos extensão. Então nós ficamos tidos como fim de linha, que possibilitou a chegada de italiano, que possibilitou a chegada de outros estrangeiros, de outros brasileiros. O comércio, turismo, tudo aqui, né? As exportações ou o envio de cargas para São Paulo, para o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro era a capital do Império, tudo partia de Poços de Caldas. Então é um marco importante. Quando a gente discute com as autoridades cobrando a necessidade de se olhar com mais carinho para a questão da volta das ferrovias, primeiro, porque é o meio de transporte mais barato que tem. O primeiro é a hidrovia, até hoje. O segundo é que possibilitaria que a gente voltasse a ser esse ponto, topo da pirâmide, ligando com outras cidades, com outras partes de ferrovia e desafogaria um pouco as rodovias. É questão de inteligência recuperar, não só pelo valor histórico, mas pela importância econômica que a ferrovia traz.
Sem dúvida, assim, eu sou muito a favor de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já ouvi sobre a ferrovia. Eu não entendo do porquê que deixaram isso acabar, né? Sendo que a gente ainda tem empresas que utilizam, né, do transporte ferroviário para escoar os seus materiais, né? E o quanto isso acabou meio que empobrecendo a cidade. Sim, o país. O país, né, como um todo. Quando eu te falei que a gente fez aquela gravação com você, no projeto lá, né, do No Pé do Café, a gente foi para São Carlos e foi subindo a Mogiana toda e gravando. E hoje em dia para cima lá, Franca, Ribeirão, ainda tem a ferrovia trabalhando a todo vapor, e você vê o desenvolvimento, né, que é o estado de São Paulo, que ainda tem isso ajuda bastante. Mas eu não quero mudar muito do assunto, né, da história, mas a gente aí tem agora as terras raras, quem sabe, né, tem aí um crescimento, né, um incentivo maior de ter a ferrovia novamente para poder conseguir escoar esse minério, escoar essa terra toda, né, que vai ser explorada aí muito em breve, e com certeza isso vai alavancar muito o crescimento de postos, né, nesse sentido. Mas voltando ainda a falar aqui dos espaços, né, e da parte da cultura, e você tem alguma, antes de eu falar da ligação do balneário com aqui o hotel, dos túneis, né, místicos, né, ou então vamos se dizer aí lendários túneis, tem alguma história igual você falou do bispo, né? Qual foi o sentido do bispo vir para o salão de jogos? Ele queria conhecer a estrutura? Ele veio para jogar? Tem outra história também nesse sentido? Ok, deixe-me voltar um pouquinho no seu comentário sobre a ferrovia. A gente vem de um período, principalmente próximo à Primeira Guerra, início do imperialismo americano, e que o transporte no Brasil era muito precário, eram carros de bois. Alguém saía a pé levando porcos, levando alimentos para o Rio de Janeiro e São Paulo, levava 2 meses de viagem a pé. A pé, com carro de boi? Exatamente. Aí chegou a ferrovia, mudou tudo isso, mas o governo americano, que está começando o imperialismo, vivia muito preocupado, porque nós não tínhamos rodovia, não tínhamos caminhões. Então, empresas americanas, o governo americano começa a incentivar a criação de rodovias para vender caminhões para o Brasil. Então, é o governo americano que mata a ferrovia brasileira. Enquanto nos Estados Unidos você anda de trem para todo lado. Sim. Na Alemanha, Rússia, você anda de trem para todo lado. China. E aqui abriam com financiamento americano uma rodovia ao lado da ferrovia. E deixamos apodrecer toda a nossa ferrovia, que parece vai ser retomada agora pelo atual governo federal. Se Deus quiser. Exatamente. Então quer dizer que o incentivo financeiro e industrial dos Estados Unidos fez com que acabou matando a ferrovia em alguns pontos. Sabe? E até a própria televisão é implantada no Brasil, porque a gente já está num período, em 1950, em que os eletrodomésticos não existiam, fogão a gás não existia, a mulher cozinhava com a lenha, passava roupa com o ferro à brasa. Sim. E aí os americanos, preocupados com esse grande mercado que é o Brasil, começam e implantam a televisão num golpe burlando a Constituição, porque faziam de conta que era uma empresa brasileira, mas havia grupo Time Life por trás, interessado em vender eletrodoméstico, interessado em modernizar o mercado de consumo brasileiro. Então a gente vem há muito tempo preso nessa questão assim. Na parte americana. O que o americano quer de América Latina, o que o americano quer de Brasil. Então não é só o vocabulário que a gente implementa dos Estados Unidos. O que a gente está vendo agora, por exemplo, nesse período aqui que a gente está gravando, é quase que meio que a gente sempre foi refém dos Estados Unidos. Sempre foi refém. Eles chamam a gente de quintal deles. E esse período que a gente está vivendo agora, com navios de guerra encostados à Venezuela, preocupado com o narcotráfico? Não. É porque a Venezuela é a segunda maior produtora de petróleo. E o que interessa para eles é ter o controle do país por causa da produção de petróleo. Então, sempre a gente está com essa ingerência em função de interesses puramente estadunidenses, tá? Bom, com relação às terras raras, é um momento de novo importante por um lado, para ver nessa história dos Estados Unidos, preocupante por outro lado.
Quando em 2006 teve a primeira crise da produção chinesa de equipamentos, monitores de computador, televisões, tela plana, todos que usam as terras raras, esses 17 ou 19 elementos, se divulgou que a China era a maior reserva de terras raras. Os Estados Unidos contestou imediatamente, falou, não, no Brasil, em Poços de Caldas, tem reservas de terras raras. Em que ano isso? Agora. Agora? Agora. Então, por quê? Porque técnicos americanos conhecem muito mais o nosso solo, especialmente de Poços de Caldas, do que nós. Tá. Nós sabíamos da existência de terras raras porque conversávamos muito com o nosso primeiro engenheiro de Minas, Dr. Reske Fryer. Mas ele sempre falava que economicamente era inviável, porque a gente não tem tecnologia para produzir tudo isso. Sim, mas temos minerar, né? Isso, mas temos essas grandes reservas, não sabemos que tamanho realmente é. Outros pontos do país têm terras raras. O que a gente cobra... Sim, tem, que eu ouvi falar, é Uberlândia, para o lado, para cima, perto de Brasília, parece que tem também, perfeito. Mas que a concentração maior é aqui em Poços. Principalmente por ser quase aluvião, não é preciso grandes escavações para se colher. O que a gente cobra e não pode impedir o desenvolvimento, primeiro, é que o governo federal comece a pensar em desenvolver o nosso conhecimento tecnológico para que a gente pare de exportar commodities e depois comprar o produto com valor agregado. Segundo lugar, responsabilidade com a questão radiação ambiental. Terras raras têm material radioativo, sim, e é preciso responsabilidade, porque senão depois acontece o que aconteceu com o urânio no Brasil. Instala a estrutura, tira, larga um passivo lá que ninguém resolve, e tem umas histórias aí, não, vai voltar toda o excedente da terra para o mesmo lugar. Isso é infantil, você não consegue colocar a terra que você tirou de um buraco no mesmo buraco. Então, tem que ter leis que possibilitem e exijam que o investimento que está sendo feito para retirar tenha também já depositado um valor para assim fazer depois o descomissionamento. Mas você acha que, assim, chegando ao ponto da mineração e tudo mais, mesmo que acaba só saindo, né, essa raridade daqui de Poços e não voltando, não construindo, né, uma mineradora, digamos assim, vamos entrar no mérito que vocês só vão levar o minério nosso, novamente. Mesmo assim, você não acha que isso vai trazer um benefício ou até mesmo uma reconstrução das linhas férreas para poder fazer esse escoamento e tal, e com isso alavancar novamente a cidade? Olha, e assim, esses espaços que hoje em dia são cedidos só para alguns eventos, e sim voltar ao cassino, voltar às festas glamourosas que tinham antigamente, tá certo que a gente pode ganhar muito mais com isso. Mas um pouquinho o mínimo que a gente ganhar com isso não é vantajoso? Olha, algumas dessas empresas que se instalaram ou que pretendem se instalar no nosso distrito industrial cobram a volta da ferrovia. Não era interesse do ex-prefeito Sérgio Azevedo, tá? Mas depois dessas exigências, eles começam a mostrar até na publicidade de Poços de Caldas que a gente ainda tem a estrada de ferro. Ainda tem? Ainda tem. Mas não tem aqueles... Não temos trens circulando. Mas não tem aqueles rumores que o pessoal roubou os dormentes? Um pedaço entre a cidade, 7 quilômetros, entre o centro de Poços de Caldas e até a CBA. A próxima estação. Mas dali para frente ela está ligada. Sim, tem um problema de bitola, né? Porque trilho estreito, hoje já se usa uma bitola larga, muito maior, né? Mas nada disso impede o uso, tá? E então, depois, hoje, há essa cobrança de algumas empresas e é possível que volte. Num primeiro momento, a partir da CBA, e a gente tem uma cobrança... Mas ela não viria até o centro, né? Igual era antes, né? Tem dois... distrito industrial. Tem o interesse, assim, de ir da CBA para frente para atender as empresas e uma cobrança para que comece do centro até a CBA como atração turística, tá? Qualquer das coisas seria interessante. Em Campinas, de Campinas até Mogi Mirim,
Jaguariúna. Jaguariúna, aí vai para frente ainda. Exatamente. Depois de Jaguariúna, acho que é Mojimirim, né? O trem vai até, ele é só de turismo. Exato. E olha, eu fiz esse percurso e tem um espaço no vagão que ele serve almoço e tudo mais, completo. Você vai de Campinas até Mojimirim, Mogi Guaçu, vai e volta, e é bem legal. A estação em si é um ponto turístico de Jaguariúna. Cultural e tudo. Isso. Então, eu tentei algumas vezes marcar para passar alguns dias em Jaguariúna, e outras cidades, até de Minas, que recuperaram o seu trem como trem turístico. Você tem que conseguir reserva de hotel com 1 mês, 2 meses de antecedência. Que o fluxo é alto, né? Por falta de vagas em função do trem de ferro. Então, é inteligente até como atração turística. E se a gente conseguir ligar o trem de ferro do centro da cidade, depois vamos brigar para que ligue a CBA. Da CBA para frente, a gente pode integrar, sim. Tem um grupo chamado Postos na Linha, que batalha por isso. Tem pessoas isoladas que trabalham por isso. Tem um advogado e jornalista chamado Rubens Caruso, que fez um verdadeiro estudo socioeconômico sobre a viabilidade de voltar ao trem de ferro. Há um pouco ainda de resistência de política, mas vai acontecer a qualquer momento e, quem sabe, a gente vai de novo recuperar esse material e esse processo de transporte, que é muito interessante. Legal. E voltando do bispo, quando ele veio visitar aqui, ele veio visitar por conta dos jogos ou por conta da arquitetura? Olha, isso é uma curiosidade, mas sempre houve uma briga se Poços de Caldas era Minas ou era São Paulo. Porque o primeiro morador de Poços de Caldas, Inácio Preto de Loyola, veio de Mojimirim, quase 100 anos antes da família Junqueira. Ele começa a criação do arraial que depois virou Poços de Caldas. Mas vem pessoas de campanha, pessoas que estão mais ligadas ao lado considerado Minas, expulsam, toma todo o início do arraial. E fica assim, a divisa entre Minas e São Paulo só é definida agora, em 1936, quando é prefeito o Assis Figueiredo, que vai conseguir fazer levantamentos topográficos, demarcação de área, que vai criar ali o marco divisório, que aliás está jogado no meio de mato, o obelisco, o emblema todo ali, está no meio de um mato, lamentavelmente, e que é preciso recuperar aquilo até como atração política e cultural, tudo mais, turística e cultural, e só agora em 30. Então a gente vem lá desde o período de 1780, 90, brigando. É Minas ou é São Paulo? Né? Somos um mineiro estilo paulista. Exatamente. E desse período, durante 155 anos, a igreja que foi implantada em Poços de Caldas e na grande região toda, era comandada por São Paulo. O primeiro padre de Jundiaí. Então essa vinda do bispo estava ligada à igreja, sim, mas ao mesmo tempo ele está passeando e vendo essa revolução das 1001 noites acontecendo no centro de Poços de Caldas. E ele faz questão de vir conhecer tudo isso. E aí ele ficou encantado. Aí ficou encantado, meio chocado, mas enfim, aconteceu dessa forma e chama atenção mesmo. Porque tínhamos o quê? 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, né? Lá no cantinho do sul de Minas, e de repente tudo isso, essa revolução arquitetônica acontecendo. Pô, que legal, que bacana. E tem mais alguma história interessante daqui? Você disse que pra cá, né, vinham sempre celebridades de fora, do Rio de Janeiro, de São Paulo, para poder curtir as festas. Carmen Miranda foi uma delas? Carmen, uma delas. Muitos estrangeiros, mas muitos artistas nacionais, internacionais. A gente não tinha uma emissora nacional, como se tem hoje as chamadas grandes mídias, né? Então, passar por Poços de Caldas e a divulgação que se tinha. Por exemplo, a gente está indo para 90 anos da segunda emissora de rádio do interior do país. O Grande Otelo disse assim: artista que não passou pela PRH5, Rádio Cultura de Poços de Caldas, não é artista. Porque você ter seu nome divulgado numa emissora de Poços de Caldas significava que o Brasil inteiro e parte do mundo estavam ouvindo. Campeonato mundial de boxe que aconteceu no Japão
foi transmitido para o Brasil a partir da Rádio Cultura de Poços de Caldas. Então, aí os grandes artistas passavam por Poços de Caldas. Ari Barroso, o grande compositor, morou por 9 meses em Poços de Caldas. Né? E Carmen Miranda, Almirante, Bando da Lua, Lamartine Babo, e você andava pela cidade trombando com esses artistas. Era muito normal, natural você encontrar grandes nomes nacionais e internacionais. Liberta Lamar se apresentava aqui no Palace Cassino. Em que ano era isso? Em 47. 47? Pouco depois, foi numa apresentação da Liberta Lamar que houve um incêndio que queimou a boate do Palace Cassino. Tá? Foi numa apresentação dela? Ela era uma apresentação dela. É a artista argentina que foi para Hollywood. Nós estamos procurando material sobre uma outra artista da Argentina, chamada Lida Sander. Foi a primeira atriz a fazer filme com Walter Foster, gravado não em Poços, em Araras, mas que frequentava Poços de Caldas. Ela faz o filme Luar do Sertão, vinha muitas vezes se apresentar em Poços de Caldas. Então, era esse glamour que fazia da cidade a cidade conhecida nacional e internacionalmente. Só depois vão acontecendo mudanças. Me referi a corridas de Baratinha. Desde 1936 a gente era um circuito inteiramente urbano. Tá, só para contextualizar o pessoal, corrida de Baratinha, gente, não é baratinha mesmo, tá? Barato igual o pessoal tem corrida de lebre, corrida de tartaruga. Eram os carros de alta velocidade, na né? época. E então vinham para cá os grandes pilotos que deu origem à Fórmula 1. Então, né? as primeiras corridas que tinha no Brasil, é isso? Posso contextualizar dessa forma? Com circuito. Porque com circuito. As primeiras corridas aconteciam de carro em 1904, a partir de 1904, mas o veículo corria sozinho em linha reta e contava quem fez o menor tempo. Uhum. Aí em 1935 começam as corridas com um circuito fechado no Rio de Janeiro, né, o circuito da Gávea. Muitos acidentes e ruas estreitas, ruas de terra, tinha que passar por linhas de trem e tudo mais. A partir de 1936, Poços de Caldas. Os grandes pilotos, Nascimento, Pintacuda, Manuel de Tefé, Carlos, todos vinham correr em Poços de Caldas. Isso se estendeu até 1959, quando nasce o Interlagos, e acabaram as corridas em Poços de Caldas. Então era isso, era você estar indo para uma cidade praticamente europeia, né? Com jardins, com ruas largas, com fontes, com diversões. Então é tudo da Europa? Era possível você viver um pedacinho do exterior estando no interior de Minas Gerais. Qual é essa influência toda? A nossa arquitetura ela é mais europeia? Era principalmente, sabe, o Palace Cassino é de influência francesa. Eu levei um susto há um tempo atrás, num voo, quando eu pego uma revista que era distribuída dentro do avião e encontro imagens do Palace Cassino. Aí começo a folhear, tal, as cores, a arquitetura toda. Era, na verdade, uma sinagoga francesa. Então, se usou da influência da sinagoga francesa para se desenhar o Palace Cassino. Partes dessas peças de arquiteturas, de colunas e tudo mais, eram peças compradas, prontas, na França, que fizeram parte. Então, o Palace Cassino, por exemplo, inteiro de influência francesa. O Palace Hotel, que nasceu de um projeto alemão, de João Piffer, tal, foi todo reformado e transformado numa arquitetura mais leve de influência francesa. Nosso jardim do parque, atrás do Palace Hotel, originalmente era um jardim inglês, com espelhos d'água e tudo mais, e o Eduardo Pederneiras e mais o paisagista que trabalhou, né, vai transformá-lo num jardim semelhante ao Jardim de Versalhes da França. Então a gente teve toda essa influência francesa. Porém, né? Os lustres são da Tchecoslováquia. Os lustres vieram da Tchecoslováquia. E aí tem mais algumas outras coisas que são de outros países? Então, eu acho que todos esses estrangeiros, mas especialmente o italiano, tiveram grande influência no desenvolvimento e na imagem que a cidade tem hoje. E a gente fala do italiano, por exemplo, vieram pessoas simples, pessoas matutas, mas que viveram cultura renascentista e que conheciam como capital cultural pintura, literatura. A gente tem escritores de Poços de Caldas, o Louro de Mundo Carneiro, que faz um livro que é um verdadeiro tratado sobre Dante Alighieri.
que é o poeta italiano, que significa um divisor das águas. Ele é um dos criadores da literatura italiana, porque até então a literatura italiana é de influência grega. Então, Poços vive toda essa contribuição de estrangeiros para ser a cidade que é hoje. Então, também essas influências na arquitetura. Casa do Conde Prates, que está sendo restaurada agora, depois de muita polêmica, originalmente ela é de influência da Normandia. Da Normandia. Né? Então, e outras, você vai encontrar aqui algumas coisas de arquitetura alemã, muitas coisas de arquitetura francesa, algumas coisas ainda de arquitetura italiana. Então, a cidade é essa riqueza, esse cadinho que misturou várias culturas e fez com que chegássemos ao que somos hoje. Você me falou lá atrás sobre o túnel. Uhum. Eu ia chegar na parte do túnel, né? Mas, porém, a gente tem a questão dos jardins, né, que você falou, que os jardins eles modificaram, que também liga essa história do túnel, né? Também liga. E é muito curioso que muitas pessoas falam, tem um túnel secreto que liga o principal hotel da cidade ao Palace Cassino. Sim. E os maridos faziam de conta que estavam no hotel e fugiam das esposas e vinham para o Palace Cassino. Isso é muito curioso. Quando Dom Pedro II veio, em 1886, construíram, eu já disse que aqui atrás começou a cidade, construíram um chalezinho, e até vou pedir para você colocar a foto do chalé, tá bom? E construíram... Vou ver se eu consigo essa foto. Eu tenho. Tem? Ah, tá, eu coloco. Construíram um chalezinho, assim, uma espécie de kitnet para hospedar o imperador. E onde está o parque Madame Darcy Vargas, o parque infantil, era o primeiro balneário de Poços de Caldas. Então, onde é o parquinho hoje em dia, foi o primeiro balneário. E as pessoas mais antigas tinham muito medo de tomar vento depois de um banho quente. Sim, entortar o rosto. Exato, chamavam de ar de estopor. Então, fizeram um corredor todo fechado, protegido. De vidro? Não todo de vidro. Não todo de vidro. Era principalmente de madeira. Passava por cima do rio, então ligava o balneário, a kitnet onde ficou o imperador e ao hotel da empresa que existia aqui atrás. E esse corredor que deu a lenda do túnel. Eu recuperei recentemente num livro de mais de 150 anos uma foto do corredor, que você vai poder mostrar também para o nosso web espectador, a foto do corredor, do próprio balneário, e termina essa lenda, é lenda urbana mesmo. É lenda urbana mesmo? Lenda urbana. Pô, que interessante, então o túnel, né, entre aspas, ele não era subterrâneo. Nem escondido. Nem escondido. Não, é um corredor todo passando por cima do rio e ligando ao hotel, foi um dos nossos principais hotéis. Mas não tinha essa rua que tem hoje em dia? Ou tinha? Já tinha essa rua, já tinha. Mas aí o túnel... O túnel vai passar do lado, hoje tem ali um banheiro público, um sanitário, né, perto da Fonte das Termas, e aquele fotoaviãozinho que hoje está praticamente desativado, sim, passava por ali, por cima do rio, ligando ao hotel, que foi depois demolido. Pô, que legal. Bom, é um misticismo, né? Mas eu acharia interessante se realmente tivesse esse túnel aí, porque pô, seria uma coisa bem interessante, porque eu ouvi muitas histórias disso, que tinha um túnel que ligava, aí até mesmo presidente que já se hospedou aqui, sim, né? A gente tem aí Getúlio Vargas, né? Muitos presidentes, até estrangeiros. Até estrangeiros ficaram aqui, né? Aqui. E falavam que utilizavam desse túnel para poder escapar das pessoas na rua, não só das suas esposas. Lenda urbana é um negócio que fica muito forte. Né? Quanto mais vai falando, vai falando. Outro dia eu estava conversando com o pessoal que hoje cuida da Fonte dos Amores, e ainda falando, o que a gente tem de mais forte da história da Fonte dos Amores é de que um casal de um romance proibido, não sei o quê, suicidou-se ali. Nada disso. Nada disso? Nada disso. Foram 4 quase adolescentes que andavam fazendo piquenique, né, com vescote, e chegam ali aquela nascente d'água espetacular, criam ali um ponto onde eles iam muitas vezes. Em 1928, o prefeito, né, o Carlos Pinheiro Chagas, resolve urbanizar. Então ele abre acesso, como tem hoje, contrata um grande escultor, que era o Giulio Starazzi,
e ele vai fazer uma escultura, colocando ali, tal, o nome já tinha sido escolhido, Fonte dos Amores, só isso. Não, o Terê acabou de acabar com a minha infância. Então, mas aí havia... Eu tava crente disso, Dogão. Até olhando pro Dogão. Tava crente disso, de que sim, a história da Fonte dos Amores era um casal apaixonado que vivia um romance proibido pela família da mulher. Exato. E aí ali, até se eu não me engano, ali ela tinha se suicidado, algo do tipo, assim, ou era ali que eles se encontravam escondidos no meio da mata. Então isso é meio influência de Shakespeare, né? Romeu e Julieta, tal. Mas de verdade, só isso. O artista recria aquela escultura que parece um pouco com o Beijo de Rodin, que é uma escultura italiana parecida com aquilo. Sim, eu já vi. Né? E foi só isso. Mas o que ficou forte foi a lenda. Foi a lenda, né? A história. Do casal. Então, eu vou continuar com essa história aí do romance, porque ela é mais bonitinha do que essa outra, do que a verdadeira. Pois é. Então isso. Há poucos dias teve um pessoal aqui do IFAM, né? Do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, e perguntando sobre outra coisa que tem na Fonte dos Amores que a gente quase nem nota, a gente vai lá para ver a escultura. Mas há um trabalho em pedra que constrói aqueles quiosques que é extraordinário e que a gente nunca se dedicou a isso. Aquilo é de Maneco Junqueira, de uns portugueses que chegaram aqui, especialistas em trabalhar em pedra, da família Junqueira, uma família Pereira, especialistas em trabalhar em pedra, o próprio Palácio Cassino, a parte de pedra, de baixo ali da parte externa, tem a mão desses artistas. Então a gente chega lá procurando a escultura. É igual chegar no Louvre e sai procurando o quadro do Leonardo da Vinci, que é um quadrinho de 78 centímetros, escuro, do telhado, protegido por uma redoma de vidro e tal. No entanto, tem outros grandes quadros, outros grandes artistas, eu já ouvi que as pessoas se esquecem. Eu ainda não fui no Louvre, mas eu sei dessas histórias. Tá. Um dia, numa outra oportunidade, eu vou te contar uma pesquisa que eu faço sobre o quadro da Gioconda e Leonardo da Vinci. Sem dúvida. É uma história grande, encantadora, que talvez mude a história de 500 anos do quadro. Sim, sem dúvida. Então a gente vai ter eu gostaria muito de estender essa conversa para mais um bate-papo. Perfeito. Se achar interessante. Porque, assim, gente, já estamos ali encaminhando já para a reta final e, assim, tem muita história. Tem muita história, não só só para a gente ficar em Poços, já tem muita história, né, de Poços. A gente ainda não conseguiu falar, eu não sei se eu vou ter tempo para isso, do Palace Hotel, que é a piscina do Palace Hotel. Sim. De água termal. Isso, uma semelhança com os balneários gregos. Não é? Até a arquitetura daquela região da piscina coberta tem toda a parte grega, buscando coisas da Grécia. Sim, então, temos aí também o balneário mesmo, falar dos dois, né? Não, tanto da Termas quanto o balneário Mário Mourão, lá na Praça dos Macacos, a história da Praça dos Macacos também. Tem lenda do vulcão. Lenda. Que a gente tem, é uma cratera de vulcão. A gente está na bordinha do vulcão, vai entrar em erupção, não vai entrar em erupção. Nossa, assim, eu estou muito feliz, Terê, de conversar com você e eu adoro conhecer e conversar assim com você desde a primeira vez, quando eu te conheci. Sempre achei você muito rico, né, culturalmente, da história. E eu vou te confessar uma coisa agora, Terê. Um dos motivos da criação desse podcast é por influência sua e da Mara. Por que eu vou te falar uma influência sua? Quando eu te conheci, um pouquinho da história que você contou e compartilhou comigo e eu pude aprender, eu falei, na minha cabeça, quando eu pensei no podcast, pensei assim, as duas primeiras pessoas que eu gostaria de entrevistar é o Terê e a Mara. E o nascimento desse podcast, lá atrás, era para ele chamar Pode Beber, que era um trocadilho para beber de bebida mesmo e beber de conteúdo. E mais uma brincadeira ali de quinta série de bebê. E dentro do podcast, eu ia criar um episódio que iria se chamar Famosos Anônimos. Que são as pessoas famosas na nossa região, mas são anônimos para o mundo todo. E uma dessas celebridades que sempre ficou na minha cabeça, tipo assim, era você, desde quando eu te conheci. Então, assim, eu quero te falar que a criação desse podcast foi influência tua e da Mara, sem você saber. Interessante. Olha, nós temos pessoas muito grandes em Poços de Caldas.
Eu acompanho agora, por exemplo, a professora Tita Maria José de Souza, que doou todo o patrimônio dela, casa, biblioteca, tudo, para se tornar Fundação Laudelina Campos Melo. Laudelina é uma menina ex-escrava de Poços de Caldas que virou heroína nacional por defender o direito das empregadas domésticas. Ela aprendeu tudo sobre o direito da empregada doméstica. Era essa exposição que estava no Instituto Moreira Salles. Está saindo nos próximos dias. Nos próximos dias se encerra, né? Eu fui lá no café esses tempos atrás, e aí eu estava passeando lá dentro do Instituto e estava vendo. E aí eu li sobre isso. Então, e tinha até os bailes, tem fotos lá dos bailes aqui. Certo. Então, como a Tita, tem outras pessoas fazendo trabalhos muito legais, professor Hugo Pontes, Júdice, Odair Camilo, grandes escritores, grandes jornalistas fazendo coisas muito boas com a preocupação de recuperar a história de Poços de Caldas. A própria equipe do museu, que luta com dificuldades, mas tem trabalhado muito nessa recuperação. O professor Estélio Marras, que leciona na USP, escreveu um livro bastante importante. Então é legal que as pessoas de Poços de Caldas passem a se interessar mais por todo esse acervo cultural que está aí ainda, muitas pessoas vivas e desconhecidas. Então, esse nômade que traz o nome para o podcast, está falando de pessoas aparentemente nômades, mas está falando de pessoas que estão junto com a gente. Sim. Né? E que bom que a gente possa ser nômade, não ser estático. Exatamente. Mudar, aprender mais, buscar conhecer mais. Esse é o sentido do podcast, por isso que ele chama Papo Nômade, que é justamente isso. O estilo desse podcast é nós irmos atrás da história e trazer essas histórias para quem não conhece. E por que não começar no nosso próprio quintal? Exato. E então, aí, o intuito é com esse. Um cafezinho delicioso, um cafezinho gostoso, pão de queijo, que é marca de Minas. Depois passa no Duck Bill e experimenta o cookie de lá, que nós estamos gravando. Hoje é dia do açaí. Hoje é dia do açaí. Só para contextualizar quem está nos ouvindo e às vezes não está assistindo, estamos aqui no Palace, né? No Palace Cassino. E embaixo tá tendo hoje um evento que começou ali às 4 horas da tarde, mais ou menos. Então, às vezes, vocês podem estarem ouvindo aí um pouquinho do barulho, né? Porque hoje, diferente dos outros podcasts, hoje está bem silencioso. Perfeito. Né? Mas se vocês começarem a ouvir um burburinho, é porque começou um evento aqui na parte de baixo. Então, só para quem está nos ouvindo. Entendi. E, Tere, eu gostaria muito, infelizmente, assim, o nosso tempo tá, né, se esgotando, mas gostaria aí de estender, né, essa conversa aí bastante, e quero convidar vocês que estão assistindo a colocar aí nos comentários se vocês querem aí uma segunda parte, o que vocês acharam da história que a gente conversou hoje aqui. Eu fiquei muito feliz com o que eu aprendi aqui hoje sobre a história, e tem muito mais coisa também para a gente poder conhecer, né, saber mais e perguntar o Tere. Tere, você quer deixar aí uma mensagem para quem está nos assistindo e nos ouvindo? Olha, eu gosto muito de um autor que era um advogado de antes de Cristo, morreu em 46 antes de Cristo, chamado Cícero. E ele escreveu assim: certifica-te de estar sendo fator de soma na vida das pessoas que o cercam. Então, se através do podcast, se através de bate-papos, de palestras e tudo mais, você puder contribuir para que uma pessoa avance 1 centímetro, 1 milímetro no seu conhecimento, você já estará sendo importante para aquela pessoa e para a sua comunidade. Então, acho que é isso, a gente buscar mais, conhecer mais, acompanhar mais podcasts, mais episódios como o de hoje, concordar, discordar, mandar opiniões, todos, comentários, enfim, nós estamos aí juntos para outros momentos. Bom, gente, é isso. Eu, antes de finalizar, gostaria aí de agradecer aos nossos patrocinadores, né, o pessoal da Casa do Colono, ao Duck Bill, que hoje aí patrocinando esse episódio, o pessoal aqui do Palace, do Cassino, né, a Secretaria de Cultura daqui da cidade, né, a Prefeitura como um todo, por ceder o espaço aí para a gente poder fazer esse episódio, ao Tere, por ter disponibilizado o seu tempo e o seu conhecimento para compartilhar com a gente, o Dogão, né, que é parte aí da nossa equipe, e deixar um abraço aí para vocês e falar que é isso.
O espírito desse podcast, né, ele é inspirar, provocar e ajudar a libertar as pessoas, né, através do conhecimento e das conversas. Então esse é o nosso propósito e espero que vocês apoiem esse nosso propósito, comente, compartilhe, tá certo? Mais uma vez, Terê, muito obrigado mesmo e espero que a gente possa continuar numa próxima conversa, descobrindo um pouquinho mais de Poços e da história do Brasil. Que será um grande prazer. Valeu, gente, um grande abraço e até mais, até o próximo Papo Nômade.